Começando mais um Granja Newscast aqui direto do Estúdio 21 Podcast. Agradecer o Conrado. Hoje ele não vai estar pilotando, hoje ele vai estar mergulhando aqui com as câmeras aqui. Ao meu lado, Fabiano Silva, da EV-Dive. Falei certo? EV-Dive, exatamente isso. Fabiano, é um prazer tê-lo você com a gente aqui no Estúdio 21 Podcast, aqui no Granja Newscast. Obrigado, viu? Maravilha, Rodrigo. Eu que agradeço a oportunidade, Cada vez mais a gente criando uma relação. Aproveito já para agradecer aqui a homenagem como granjeiro do mês, Isso, né? Então, mês passado, dezembro, você foi o granjeiro do mês. E é muito bom estar aqui para a gente poder falar de mergulho, óbvio, né? Sim, porque você tem uma baita, viu, pessoal? O Fabiano tem uma baita de uma estrutura ali na estrada do Capoava. Eu acredito que seja a melhor do Brasil, mas a gente vai estar falando isso daqui. Fabiano, você tem uma linda história, que é como você abriu a escola, né? Uhum. Me conta. Cara, eu gosto de contar essa história porque... É uma lição de vida também. Exatamente. Então, assim, e ela vem se repetindo, né, ao longo dos clientes com algo muito semelhante, que é o que eu vou contar agora. Então, o meu trabalho anterior, a minha atividade anterior, hoje eu vivo 100% do mergulho, né? Eu acordo pensando em mergulho, eu vou dormir pensando em mergulho, e isso é a minha vida, né? Mas, antigamente, eu trabalhava com tecnologia. E assim como qualquer trabalho estressante, né, existem outros, né, mas tecnologia sem dúvida exatamente há 15 anos atrás, Rodrigo, eu tive um burnout. Então, dei uma pirada no cabeção geral e há 15 anos atrás ninguém falava de burnout, né? Então, basicamente para de frescura e vai trabalhar, né? Então, assim, eu brinco que eu peguei a síndrome do Fantástico, porque eu assistia o Fantástico domingo à noite e falava, cara, não quero ir trabalhar amanhã, não quero levantar da cama, enfim. Foi um negócio bem tenso, bem punk, realmente, assim. E aí eu comecei a fazer terapia, né? Então, assim, e aí após algumas sessões de terapia, uma das coisas que a psicóloga, a terapeuta perguntou pra mim Fabiano, qual que é a tua válvula de escape? O que você faz para toda essa pressão? Eu só trabalhava 14, 15 horas por dia, enfim, era só trabalho, workaholic total. E eu respondi para ela, não faço nada, eu só trabalho. E aí ela me convenceu que a gente precisava resolver isso. Um amigo meu, né, mergulhador, já era mergulhador, falou assim, Fabiano, bora, vamos mergulhar e tal. Me matriculei num curso, fiz o check-out, fiz a finalização do curso em Ilha Grande, Angra dos Reis, Ilha Grande e tal. E aí, Rodrigo, eu me lembro como se fosse hoje, de verdade, há 15 anos atrás, quando eu coloquei a cabecinha embaixo d'água, que eu respirei aquela visibilidade absurda que estava naquele final de semana da água, clarinha, uma tartaruga veio bem perto de mim, aquele silêncio, aquela coisa absurda, e aí o bichinho do mergulho me picou, eu não parei de mergulhar mais, mergulhando, até que fui virando a mão, e aí em 2017 começou a vir a ideia já de montar o que hoje é a EV-Dive, né? E aí tive que me tornar mergulhador experiente, eu já era, mas tive que me tornar um profissional de mergulho, um instrutor de mergulho. Então tem que estudar, né? Bastante. Comecei esse projeto e aí que nasce a EV-Dive. Então, na verdade, é um hobby que virou um negócio, né? E que sou uma pessoa privilegiada, porque tô levando as pessoas para ter essa descompressão dessa coisa do dia a dia aí o tempo todo. Que até então, ali você também, nesse meio termo, você acabou vendendo a empresa, né? Sim. Então, como eu disse, né, empreendi na área de tecnologia, uma empresa voltada para o mercado de e-commerce. Então, algo bem visionário, ao mesmo tempo um pouco de sorte. Eu sempre acredito num misto de todas as coisas e tal, mas por que eu digo isso? Um mercado que vinha crescendo 2 dígitos ano sobre ano. E quem que pensava em montar algo para comércio eletrônico em anos 2000? Só alguns doidos, né? Alguns poucos e tal. E o pioneirismo, né, nos colocou em posição de liderança. Então, em 2015, que é quando a empresa foi adquirida por uma empresa muito maior, o Mercado Livre nos adquiriu, né, incorporou o nosso negócio. Eu fiquei 2 anos
passando o know-how desse negócio, né, como executivo do Mercado Livre, e aí em 2017, Fabiano, o que você vai fazer da vida? E eu só tinha uma resposta, né, dado toda essa experiência transformadora que eu acabei de falar, eu só podia trabalhar com mergulho, eu não tinha outra coisa para fazer. Porque até então você também não podia, assinou o contrato lá, que não podia ser empresa do mesmo segmento, né? Exatamente. Normalmente nessas situações de M&A, né, de fusão e aquisição, quando você tem um negócio e você vende isso, né, você faz essa transferência da empresa, existe uma cláusula de no compete, de não competição, aonde no meu caso, por 5 anos eu não poderia mais trabalhar com tecnologia. Então, e aí a paixão do mergulho, né, aliado que você tinha que fazer algo, aí surgiu Em 2015, né, Rodrigo, eu tinha 42 anos, né? Agora eu tô com 50, né? Cabelinho branco aqui, já entrega o ouro, né? Com 42 anos, tinha que fazer alguma coisa da vida, tinha que trabalhar, enfim, com muito mais disso. Então, hoje é a minha atividade e, de novo, privilegiado por ser algo muito prazeroso. Não, e eu tive, viu, pessoal, a oportunidade de ir conhecer, o Fabiano falou, não, vocês, antes do programa, vocês têm que ir lá para conhecer, fazer a experiência, né? E fui eu, aí o Conrado, põe as imagens aí, fui eu, a Violeta e também o nosso jornalista, o Edu, fomos lá, passamos uma tarde gostosa, né? Diferente, maravilhosa, né? É um outro mundo, né? Rodrigo, cara, bom, sou suspeito para falar, acho que já deu para perceber, claro, né? Claro. A paixão é muito grande mesmo pela atividade. É um mundo totalmente à parte, algo que as pessoas precisam experimentar, porque realmente no mergulho, né? A gente tem uma respiração necessariamente profunda, lenta e profunda. Então a gente respira devagar, a gente está concentrado, a gente está com foco no nosso momento, presente, e perceba que essa linguagem, né, de foco, concentração, respiração, momento presente, tem muito a ver com meditação, com mindfulness, por exemplo, que traz um bem-estar absurdo. Então ali é uma meditação forçada, né? Então assim, você é obrigado a se desconectar, que tudo está aqui. Eu tenho um menino de 8 anos de idade, né? E eu lembrava que... Eu vi ele lá. Você viu ele, né? Ele é privilegiado, hein? Um mergulhadorzinho. Já tá lá experimentando já as primeiras respiradas com o cilindro lá. Ele faz um snorkel de cilindro, mas para ele tá mergulhando e assim tá tudo bem, né? Mas o que acontece? O mergulho ele traz um bem-estar tão grande que as pessoas precisam experimentar. E, aliás, depois, se você quiser, a gente até fala mais disso e tal, a Evidive, dentro da estrutura diferenciada... Vamos falar nela. Perfeito. Ela foi criada justamente para isso, para proporcionar uma experiência, ou seja, sem necessariamente você ter que se inscrever num curso, se comprometer com agenda e com investimento, vamos dizer assim, num curso certificatório, que sim, a gente também faz, mas você tem a oportunidade de experimentar o mergulho, assim como você fez, a Violeta fez, o Edu, o jornalista, fez. E foi muito legal que a gente começou na piscina com 1,5 metro, né? Mas antes tivemos uma aula com você sempre atencioso com a gente, né? Uma coisa eu te falo, da experiência toda. Todas as pessoas que eu tive contato lá, não só você, recepção, atendimento fabuloso. Que bom. E acho que isso conta muito também, né? Sim, esse feedback é importante. Você já colocou um monte de ingrediente aqui já para eu conversar, né? Então, assim, o que você fez, né? O que vocês fizeram, que é o Emotion Dive, que é o nome que a gente dá para a experiência, é justamente isso. É uma experimentação do mergulho com cilindro, com um ticket muito mais acessível quando comparado com um curso, vamos dizer assim, e você é capaz de experimentar. Então, só para que todo mundo aí consiga entender exatamente o que você fez, né? A experiência de mergulho você vai ficar mais ou menos 1h30 lá dentro, na hora que você chega na escola até a hora que você sai, e aí é dividido em 3 partes. A primeira parte é a aulinha que a gente teve com ela, um bate-papo, né? Então, que é bem legal, que é a comunicação debaixo d'água. Isso, a gente fala de várias coisas. Né? Que a gente conversa embaixo d'água, né? Sinalzinho de ok, vamos subir, vamos descer. Então, assim, a gente tem que ter uma comunicação eficiente, efetiva o tempo todo. Então, a gente conversa embaixo d'água através de sinais. Então, a gente falou de sinais.
A gente falou, todo esse papo é um papo de 10, 15 minutos, tá? Uma aulinha teórica de 10, 15 minutinhos, que é o mínimo que você precisa saber para poder entrar dentro da água. Então, depois da parte de comunicação, a gente falou sobre como é que o nosso corpo funciona sob pressão. Então, especificamente, a gente sente primeiro a orelha, então, técnica de equalização, né, para os ouvidos. Então, assim, a gente entende tudo isso, apresentamos todo o equipamento scuba para você, o cilindro, o colete, nadadeira, máscara, enfim, falamos de tudo isso. E aí depois você foi para uma piscina rasa, uma piscina com uma lâmina d'água de 1,5 metro. Por quê? Qualquer eventual ansiedade, algum receio, né, ou pessoas têm nível de conforto diferentes, né, sobre essa situação de estar na água, e eu super entendo isso porque é o meu trabalho. Então a gente vai nessa segunda etapa para um ambiente controlado, acompanhado de um instrutor, já vestido todo de mergulhadorzinho. Depois a gente pede para colocar as imagens aí de você já todo paramentado, né? Cara. Exatamente. Não foi fácil botar roupa lá, não. Então, a roupa de neoprene, ela fica justinha mesmo, né? Não tô acostumado. Exatamente. E aí, com todo o equipamento de mergulho acompanhado do instrutor, ali aconteceu um momento mágico, né? Você deu as suas primeiras respiradas subaquáticas. E aí eu vou colocar uma puta sacanagem agora, você que tá me entrevistando, mas eu vou devolver uma pergunta, tá? Como é que você se sentiu nesse primeiro momento, Rodrigo? Olha, eu achava que não ia conseguir. A grande verdade é essa. Tanto é que da turma lá, da Violeta e meu jornalista, eu era o mais atrasadinho, confesso. Mas você sabe que aos poucos você vai entrando e vai fazendo, vai entendendo, né? E vai pegando. Você vê que é possível, né? Exatamente. Isso mesmo, Rodrigo. Isso é uma coisa que a gente entende muito, né? A gente ensina em grupo o mergulho, mas o aprendizado, ele é individual. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo, né? Então, assim, e a gente não desiste de ninguém nunca. Não, então, e o instrutor, é muito importante falar, o instrutor Lucas sempre de olho na gente, né? Olhando, vendo se entrou água na máscara. Por isso que eu falo, o atendimento de vocês lá foi fantástico. De todas as pessoas que eu passei, foi muito. Eu tive essa experiência também. Não só do mergulho, mas de ser bem tratado. Pessoas foram educar. Hoje em dia, infelizmente, não, a gente até desacostuma. Né? O que era para ser normal termina sendo destaque, né? Exatamente. Rodrigo, se tem uma coisa de verdade que a gente se orgulha lá é do nosso staff. Hoje nós somos 36 pessoas, entre dive masters e instrutores, né? E eu conheço muita gente no mergulho, né? E eu posso falar com toda a propriedade. Não existe uma pessoa sequer que eu conheça que trabalhe com mergulho que não tenha uma paixão, que não tenha um amor pela atividade. E não tem um instrutor ou um dive master, um profissional de mergulho, porque para se tornar um profissional de mergulho, você tem que gostar de gente, tem que gostar de compartilhar conhecimento. E aí isso se traduz no que você acabou de falar, né? Não. Mas aí a gente estava falando do estágio 2, né, sim. E tal, né? Então, é uma preparação, você vai ficar ali 20, 25 minutos no Emotion Dive na piscina rasa, dando as primeiras respiradas e tal, que é uma preparação para o grande final. E o grande final é algo incrível que a gente criou. Então, assim, existe uma linha muito tênue, né, que separa arrogância, prepotência de falsa modéstia. Eu sempre tento trilhar, né, nesse meio termo, né, não ficar nenhum dos dois. Mas, cara, a gente criou um lago com peixe, com plantas, como você viu. Sim. E tal. Então, assim, você não precisa ir para o litoral para poder ter uma experiência de mergulho. Você consegue mergulhar na cidade, aqui na Grande Viana. Sim. Então, assim, e lá você vai mergulhar com peixes e com plantas, né? Como é que foi? Não, foi demais. Que nem eu falei, é uma experiência totalmente... Eu achava que eu nunca ia viver isso. Mas quando eu fui na tua escola, vi tudo aquele aparato, toda... Meu, deu vontade, né? Eu falei, vou fazer uma experiência, e você também muito simpático, e também eu vejo os seus olhos, Fábio, olha os olhos. Você ama o que você faz. Eu amo o que eu faço. Isso é um grande diferencial, né? E você me cativou, eu falei, vou experimentar, né? E, meu, foi demais. Esse lago, eu conheci a parte, os bastidores do lago, né? Das bombas, tudo. Queria que você falasse um pouco desse lago, porque realmente
é demais. Essa é uma maluquice que a gente criou, né? Então, assim, é uma piscina artificial. Como exatamente. fala, né? A gente criou uma piscina artificial, né? Mas pela profundidade, a gente até chama de lago, que é o quê? Um ambiente, né? Inspirado na região de Bonito. Então, toda a fauna e a flora inspirada na região de Bonito. Então, tem toda uma parafernália que você conheceu nos bastidores lá, como se fosse um aquário gigante, né? Então, eu tenho 220 metros quadrados de lâmina d'água com uma profundidade que chega até 5 metros de profundidade. Tudo isso a gente cria para o quê? Para antecipar o que o aluno, enfim, o que quem está lá fazendo alguma atividade na escola vai vivenciar no mar. Então, já a questão da pressão, a questão de estar num ambiente conectado com a natureza, né? Com peixinhos, com tudo bonitinho e tal. Então, a gente tem todo esse ambiente realmente criado, né? Um simulador de barco, um simulador de naufrágio, uma piscina profunda. Então, assim, é uma estrutura realmente criada por quem ama a atividade realmente, né? E tem algumas milhares de peixes, muitos pequenininhos, outros maiores e tal. Mas, de novo, é um aquário gigante, então tem todo um sistema de filtragem que fica circulando a água 24 horas por dia. Tem o laser também lá, né? Pra não deixar ficar exatamente, verde né? Tem uns canhões de raio ultravioleta que eles eliminam a proliferação de algas, né? Alimentação de CO2 para as plantas, oxigenação e ozônio colocado na água. Então, assim, é uma água límpida, transparente. Você olha assim e fala, cara, isso é muito. Não, e quando a gente. Depois que saiu na piscina, a gente entrou no lago, mas a gente entrou na parte do lago, na parte rasa, né? Até para começar a vivenciar aquele ambiente, né? E aí o Lucas falou, não, começa aqui no raso, não vai no fundo, vai no raso. E aí a gente começa a botar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu na piscina, né? Lá, e aí você é um outro mundo, os peixes, né? É demais. E depois você vai, aí o Lucas com cada um vai lá na parte mais funda para descer a experiência, né? Porque no fundo, obviamente, começa a ter a pressão, né? E tem a dor do ouvido, aí tem que fazer a manobrinha, né? Exatamente. Eu, infelizmente, não consegui chegar aos 5 metros. Eu cheguei a uns 2, 3, porque realmente estava doendo o ouvido. Mas não é obrigatório chegar nos 5 metros, tá? Mas a gente quer, é um desafio, ainda mais o primeiro, exatamente, né? Mas a Violeta e o Edu lá, a Violeta até sentou lá no chão e ficou lá brincando lá, né? Mas dá tempo de tentar de novo, tá? A gente continua lá, tá bom, Rodrigo? Obrigado. Então, assim, tem uma sequência pedagógica sempre, né? A gente entende que tem pessoas com personalidades diferentes, com perfis diferentes. Tem um mais aventureiro que quer ir lá no fundo, tem outro que já está com um nível de receio diferente. Então, assim, mas mesmo no mar, Rodrigo, eu vou até te contar agora e tal, o melhor que a gente vê geralmente está em profundidades mais rasas, né? Onde tem mais incidência de luz, então tem uma visibilidade maior, os corais, enfim, tudo que está lá, os peixinhos que ficam junto e tal. Para você ir mais fundo, tem que ter um objetivo muito específico, né? Por exemplo, um naufrágio que está no mar e eu quero visitar aquele naufrágio, que a gente mergulha em naufrágio também, precisa ter um curso, precisa ter uma especialização para isso, né? Principalmente se você for entrar dentro do naufrágio e tal. Mas, enfim, a parte mais legal está no rasinho mesmo. Então, dentro de uma sequência pedagógica, você começa no lago, de uma parte rasinha, consegue se conectar ali com os peixinhos e vai chegar uma hora a gente vai lá para baixo. Por que você não conseguiu? Não tem nada a ver com experiência. Isso eu já te garanto, tá? Então, assim, é uma questão fisiológica, né? Então, claro que como instrutor de mergulho tive que estudar bastante disso, né? E foi bem interessante porque, lembra que eu acabei de contar a história? Era um cara de TI, né? E que agora tem que entender de corpo humano, de sistema circulatório, sistema respiratório. Então, foi um desafio bem bacana na minha vida e tal. Mas, basicamente, a gente tem aqui, né, o nosso ouvido, né? A nossa orelha, tem uma tuba auditiva que se liga com uma membrana timpânica. Quando a pressão externa, que é exercida pela água, é maior do que a interna, então o teu tímpano ele vai dar uma dobradinha aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso equalizar a pressão interna. Então, como é que eu faço isso? Que é a manobra que você fez lá. Eu pinço meu nariz, né, para que não saia ar pelas narinas e tal, e sopro gentilmente. E aí eu vou sentir o meu ouvido fazer isso. É justamente a minha membrana fazendo isso. Então eu vou equalizando. E aí, assim, aquilo que eu disse que não é questão de experiência eventualmente estava resfriado, alguma coisa, uma rinite. Então pode ter
ter comprometido isso e tal. Então, a gente vai testar a próxima vez e eu faço questão que você vai até os 5 metros. Obrigado. Não, obrigado. Não, e ali você acabou de falar de naufrágio. Legal que lá na tua escola também tem um simulador de naufrágio, né? Me conta um pouco. Tem um simulador de naufrágio, né? Onde a gente dá o curso da especialidade de naufrágio. Então, um mergulhador em naufrágio ele precisa ter o treinamento adequado. Mas antes de chegar na especialidade, deixa eu explicar rapidamente, né? Como é que funciona o curso básico. Então, vamos lá. Existe a experiência, o Emotion Dive, e que basicamente vou curtir, não vou curtir, gosto, não gosto e tal, e legal. É uma isca do bem, tá? Não tem nada. Claro. Então, assim, legal, você experimentou. Qual que é o próximo estágio? O próximo estágio é fazer um curso certificatório. Então, é o curso Open Water Diver, ou Mergulhador de Águas Abertas. Então, é um curso que no final desse curso você vai ter uma certificação internacional. Então, você vai ter lá uma carteirinha que permite que você mergulhe no mundo inteiro. A gente, como um dive center, como um centro de mergulho, a gente não dá aula do jeito que a gente quiser. A gente segue regras, segue padrões, standards de uma agência internacional. No nosso caso é a PADI, que é a Professional Association Dive Instructors. Então a PADI que determina todos os padrões, emite a certificação, que é essa carteirinha que eu falei. Então a gente está aqui no Brasil, faz o curso na EVDive, recebe essa certificação, tem um japonesinho lá no Japão que está fazendo o mesmo curso PADI também. Nós dois nos encontramos na Flórida, por exemplo, e um mergulha com o outro, porque a gente mergulha só em dupla, né? Essa é a regra do mergulho, e a gente sabe que ambos tiveram o mesmo treinamento. E essa certificação, ela permite que você vá até 18 metros de profundidade. Esse é o básico, é o curso básico. Ah, mas agora eu quero entrar num naufrágio, num navio de guerra, como tem vários por aí. Então, o último que eu fui foi o Thistle-Gorn, que fica lá no Egito, no Mar Vermelho. Então, pensa que é um navio que dentro dele tem um canhão da Segunda Guerra Mundial, tem um tanque de guerra, tem moto, então tem a metralhadora antiaérea. Então, assim, para entrar dentro de um naufrágio, você precisa ter um treinamento adequado. Por quê? Imagina que eu tenho lá um ferro, né, um navio de ferro, nesse exemplo que eu estou dando e tal, e aquele ferroso, né, aquela ferrugem vai indo pro chão, né, e tal. Se eu bati perna com a nadadeira, e aí daqui a pouco eu falo um pouquinho dos equipamentos que eu trouxe aqui para mostrar para todo mundo, né, e tal. Quando eu bati perna, eu vou ter aquela nuvem e tal, então o que eu faço? Eu poderia perder a visibilidade. Então, quando eu entro dentro do naufrágio, eu coloco uma carretilha, que é um barbantinho, vou colocando isso aqui. Se por acaso isso acontecer, eu vou seguindo com esse barbantinho e eu consigo achar a saída. Mas isso é um nível mais avançado, né? Assim, as pessoas que querem mais, como mergulho em caverna, como mergulho em correnteza, como mergulho profundo. Então, assim, existem mais de 20 cursos que a gente ministra lá na especialidade entre básico e avançado, né? Então, e o simulador de naufrágio, tudo isso para chegar na pergunta tudo do simulador de naufrágio, né? De novo, todos os ambientes da EVDive, eles são feitos para quê? Para que a gente tenha uma pedagogia, enfim, para que a gente consiga antecipar o que a pessoa vai encontrar num ambiente controlado, com questão de segurança, com relação de conforto, para quê? Ela se treina, se sente segura, se sente confortável, confiante, e aí ela vai para o mar acompanhada da gente. É isso. Não, a estrutura de vocês é demais. Você usou containers, né? Conta um pouquinho dessa história. A gente é mergulhador, né? Então a gente já tem uma conexão diferente aí com o meio ambiente, com o oceano, né? A gente tem situações que merecem atenção de maneira geral, né? Questão de aquecimento global, questão de plástico, né? Que vão parar nos oceanos, né? A importância que os recifes têm com a nossa atmosfera, enfim, com o nosso clima, com o nosso planeta como um todo. Então, temos as nossas lutas internas. E seria muito contrassenso, né, a gente com toda essa energia, essa vibe voltada para isso, não ter alguma coisa sustentável. Então, todo o ambiente, toda a estrutura da EVDive, a gente fez de containers. Então, pensa que esses containers aí, eles viajaram 20, 30 anos aí, oceano para lá, oceano para cá, sabe Deus o que é de destino para isso, e a gente incorporou, fez toda a estrutura de containers, né? Em cima desses containers, Rodrigo, a gente tem telhado verde. Então a gente plantou ali tudo bonitinho, para quê? Para não ter que ter o uso de ar-condicionado
dentro da escola. Então, o telhado verde, ele dá conforto térmico, conforto acústico, né? E fica bonito também, né? E Sim, tal, né? sim. Outra coisa, dentro da nossa área das piscinas, a gente tem a nossa área molhada, que a gente chama, e são 3 ambientes de água. Uma piscina rasa, né? Onde você fez a segunda etapa do Emotion. Tem uma piscina profunda, que é um tanque de mergulho, na verdade, tem 3 profundidades, 1,5 metro, um degrau que chega a 3, um outro degrau que chega a 4,5 metros de profundidade. Então, somando a piscina junto com esse tanque especificamente de treinamento para mergulho, e junto com o lago, são mais de 1 milhão de litros de água lá dentro da escola, né? Então, assim, é a água que não acaba mais. E o detalhe, todo esse ambiente de água, ele é climatizado. Então, não tem friozinho, vamos estar lá, estão sempre 28, 29 no graus. Conforto. Exatamente. Então, 28, 29 graus, para você ter uma ideia, é uma temperatura de mar do Caribe, né? Sim. Então, tudo isso para a gente dar conforto, a gente usa a roupinha e tal. E todo esse aquecimento, em cima desse ambiente de piscinas, a gente tem uma fazenda solar, né, com muitas placas fotovoltaicas, que hoje estão gerando cerca de 70% a 80% de toda a energia que a gente consome. Então, a energia que a gente usa para todo esse processo, ela vem do sol, né? Assim como quem tem piscina, né, em casa, enfim, sabe disso e tal, a água evapora, né? Sim. Toda a reposição de água das piscinas e do lago, a gente fez um poço, cavamos um buraquinho lá e tal, achamos água a 106 metros de profundidade. Essa água foi analisada, né? Baseado nas características dela, criamos um filtro específico e essa água, ela repõe toda a parte de evaporação das piscinas, toda a parte de irrigação, as torneiras, água potável em todas as torneiras. Então, a questão de sustentabilidade, ela é muito... Prioridade. É prioridade, é muito importante pra gente. Né? E eu vi outro detalhe que eu vi, a parte dos equipamentos, né? As roupas, né? Tem a parte de manutenção, do cilindro, né? Queria que você falasse um pouquinho, vamos falar dessa parte dos equipamentos. Eu acho que isso é legal, né? Então, assim, eu tenho uma missão recente, né? Baseado em algumas coisas que a gente vê, né? Então, assim, tem gente que vende um curso por 100 dinheirinhos, tem gente que vende o curso por 200 dinheirinhos, né? E o pessoal que está em casa pra gente vai contratar um curso de mergulho, não sabe avaliar essas coisas, né? Então, assim, algumas coisas que a gente tem a avaliar e tem a ver com o equipamento, que é o que você perguntou. Então, eu acho que vale muito a pena, e poucas pessoas olham isso, né? Mas, assim, pede para visitar aonde as pessoas guardam o equipamento e dá uma olhada nos equipamentos, né? Aí é o bastidor, né? É o bastidor. Então, assim, a gente tem que conhecer o bastidor. Então, você vai perceber até por aparência, né? Então, assim, se aquele equipamento ele é bem cuidado e o seu é todo exposto, assim, você não a pessoa vê mesmo. Exatamente, ele não tá no fundo num lá, canto lá, escondido, né? sabe Deus como é que é o processo. É legal, então, né? assim, nossos tanques individuais de higienização, sanitização, se você quiser depois você me pergunta por que é sanitizado que eu te falo, né? Então, assim, toda a parte de manutenção do equipamento. Então, o equipamento que a gente respira, né? Por exemplo, eu tenho um aqui. Esse aqui é um equipamento que a gente usa para respirar, tá ok? Então eu coloco na boca, ó, e respiro. Então, assim, isso aqui precisa de manutenção, precisa ter atenção. E é o que dá suporte pra gente na nossa vida, né? Vamos olhar dessa maneira. Então, assim, a maneira como está guardado, como está armazenado, como é que é o processo de manutenção, roupas, no nosso caso a gente tem tudo padronizado, uma grade de tamanhos, então a gente não vai estar adequando, sabe, muito grandinho, muito apertadinho, então assim, toda a parte muito organizado. Exatamente, conforto e segurança, né? Esses são os 2 pilares que a gente tem lá como muito forte, né? Então, o conselho que eu tô assim, você vai visitar uma escola, pede para ver a central de recarga, né? Então, assim, o ar que vai parar dentro do cilindro... Porque não é oxigênio, né? Não, Deus! Por favor. Isso, vamos explicar que a mídia fala errado, né? Exatamente, assim, a gente respira ar. Né? Então, vamos lembrar lá do ginásio, no meu caso já faz um bom tempinho, né? Mas o ar é uma mistura de gases. 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Então, a gente não respira oxigênio, a gente respira gás, respira ar.
tá ok? E aí o que acontece? Como é que esse ar vai parar dentro do cilindro? Existe um compressor que capta o ar da atmosfera, tá ok? Passa por um processo de filtragem e ele vai parar dentro do cilindro em alta pressão, tá ok? Por isso, aí você me conta se realmente é verdade, na hora que você respira o ar, você até sente ele um pouquinho mais sequinho, é um ar mais puro do que o que a gente está respirando na atmosfera, por quê? Passou pelo processo de filtragem, tá ok? E então, o legal assim, que enche lá mesmo, né? Você não lá manda para mesmo. terceiro, nada. Então, quando você for visitar a escola que você tá pensando aí para fazer o mergulho, pede para olhar a central de recarga, né? Assim, como é que é o estado disso? Não tem óleo do lado? Por quê? Isso aí pode ser que venha algum tipo de problema, né, dentro do cilindro e depois fisiologicamente não vai ser bom. Então, assim, é uma série de cuidados de bastidores, detalhes, né, que você tem que avaliar na hora de escolher a escola que você vai fazer o teu curso de mergulho. E você tem lockers lá, porque pode ir o iniciante lá, né, para aprender a escola, mas também aquele cara, aquela pessoa que é mergulhador, tá aqui na Granja, aqui aqui na região, que é mergulhador, mas quer tirar um dia diferente, não pode ir pro litoral, né? Dá para mergulhar lá, né? Exatamente. E tem o locker também lá, né? Sim, sim. Então, assim, o lago de mergulho, né? Então, assim, com 5 metros de profundidade, claro, vamos guardar as proporções comparado com o oceano, né? Não tenha dúvida disso. Tal. Mas, assim, eu não preciso ir até o litoral, eu já estou aqui. Então, nós somos diferenciados porque nós somos um destino de mergulho dentro da cidade. Ou seja, mergulhadores credenciados, eles podem entrar em contato com a gente, marca uma saidinha e ele vai ali mergulhar. Então, assim, para quê? Para se divertir. Outras coisas. Eu tenho uma viagem importante, né? Bacana, tô indo para Fernando de Noronha, tô indo para o Caribe, para Curaçao, enfim. E eu quero dar uma olhada nos meus equipamentos, né? Então, assim, eu vou lá, faço uma saída, marco uma saída na Evidive no Evilago. Para aproveitar e testar, né? E dou uma checada todo no meu equipamento. Comprei um equipamento novo, né? Mesmo que não tenha comprado com a gente, tá ok? Você marca uma saída no lago e testa uma câmera fotográfica, uma roupa, um colete, enfim, alguma coisa. Então, é uma excelente alternativa, né, para a gente poder ir bonitinho, né, na nossa viagem de mergulho, atendendo também mergulhadores. Certo, né? Exatamente. É o certo, não tem nenhum problema. Não vai deixar para testar lá, né? Exatamente. E eu vi, e você é representante, porque você tem uma loja também dos equipamentos, né, Fabiano? Sim, sim, sim. É uma marca italiana, né? Perfeito. Então, assim, obviamente, né, quando você começa a mergulhar, o mínimo que você precisa, né, é máscara, snorkel e nadadeiras. Esse é o kit básico de mergulho que a gente tem. Depois que eu começo a trabalhar começa a virar mergulhador, eu começo a mergulhar mais, aí não faz mais sentido eu ficar locando equipamentos, que é algo que a gente também faz, né, e tal. Aí eu começo a comprar o meu equipamento. Então, a minha roupa de neoprene, né, que dá conforto térmico, a minha nadadeira, a minha máscara, o meu colete equilibrador, né, que é o que a gente usa, né, o meu regulador de pressão, que eu acabei de mostrar aqui. Então, tudo isso a gente tem uma loja da marca Cresce, é uma marca italiana, uma das marcas mais expressivas, né, mais renomadas, mais importantes do mundo, e a gente é o maior showroom Cresce no Brasil. Então, não existe condição, não compre Cresce, se tiver algum regulador certificado aqui, agora é momento publicidade, beleza? Não, é para isso mesmo. Não compre Cresce sem antes falar com a gente. E detalhe, né, nós nos posicionamos, Rodrigo, como um dive center, como um centro de mergulho conceito. Então, é um concept dive center. Então, dentro de toda a questão de o carinho que a gente tem, que você vivenciou isso, nos instrutores, o atendimento, a estrutura. Então, tem muita questão sensorial. Então, você comprou um equipamento com a gente, você já ganha uma saidinha no lago, como se fosse um cashback, vamos dizer assim, e tal. E você já experimenta aquele equipamento ali na hora. Então, assim, claro que, né, até porque o meu trabalho anterior também tinha a ver com comércio eletrônico, lembra que eu falei disso? Eu também sou um consumidor online, mas hoje eu estou muito mais voltado para essa parte física, né? E então você compra o equipamento e já cai na água para poder mergulhar. Você já toca, já experimenta, né? Não tem coisa melhor, Não tem coisa melhor, exatamente. Não tem coisa melhor do que ir lá e testar o próprio equipamento. E você falou dos lockers, né? Então, assim, aqui na Granja menos, mas em São Paulo a gente tem muito cliente, né? Tem vários clientes que vêm de São Paulo para cá, que se desconectam, né, daquela bagunça, né, que é São Paulo, né, aquele estresse, trânsito absurdo e tal. Temos um problema com a Raposa aqui, né? Mas, enfim. E o que acontece? Ele mora em apartamento.
E aí toda a parafernália de mergulho não é muito legal tá lá em casa, né? Se é o marido que mergulha, a esposa tá lá reclamando, ou dá para inverter esse cenário também. E então a gente também tem os nossos lockers, onde o cliente, o mergulhador, né, e nossos amigos, viram amigos e tal, né, podem guardar o equipamento lá, e a gente faz toda a parte de higienização, manutenção preventiva. Então, depois de uma viagem, o equipamento vem salgado, a gente entra no nosso processo de higienização lá e deixa guardadinho lá o equipamento do cliente para ele poder fazer o próximo mergulho e garantir que está tudo ok. E é bom também que você pode comprar, conforme vai crescendo o seu grau pelo mergulho, você vai comprando os equipamentos, né? Às vezes você compra um mais carinho, mas pode deixar lá no locker, lá que a mulher não vai saber, né? É exatamente um caso que a gente teve lá, né? Um amigo, né? O Daniel, cliente que vira amigo e tal, né? Ele falou, Fabiano, cara, agora eu posso comprar aquele Cresce modelo AC25 cromo, que é um equipamento top que a gente vende lá, um regulador e tal. E minha mulher não vai fazer moeda de troca, né? Porque tudo que eu compro pra mim... Aí vira uma bolsa. Ela quer uma compensação ali, numa bolsa, no sapato, enfim, qualquer outra coisa. Ele falou, fantástico. Eu falei, cara, você vai comprar escondido da tua esposa? Ele falou, mas não conta nada. Eu falei, tá bom, né? Fazer o quê? Mas enfim, tem isso também. Não, e me fala, o barco lá, porque ali também é uma outra atividade, ali simula um barco, né? E ali quem fez foi o Naufrágio foi uma escola de samba, não foi? Mas é realmente fiel. Então assim, a gente brinca que a gente é a Disney do mergulho, né? Então assim, porque é tudo muito lúdico, tudo muito pensado realmente. E de novo, né? Apesar de ter um foco na didática, né? Então assim, a gente deixa a coisa divertida. Então é uma área extremamente instagramável. Com certeza, acho que algumas imagens já passaram aqui, né? Enquanto a gente está conversando. Então, assim, a gente tem o simulador de naufrágio. Então, o naufrágio, nosso simulador de naufrágio é uma réplica de uma fração, uma parte de um galeão português do século XVIII, a parte da canhonaria. Esse naufrágio ele foi bombardeado, até por isso que naufragou, né? Então, a gente tem os canhões, tem um tubarãozinho ali dentro, né? E tal. Tem as áreas de restrição, a gente usa para vários treinamentos esse naufrágio, além do próprio curso de naufrágio, como eu falei, a gente usa para o freediving, que é o mergulho livre, que é um curso que a gente dá também, é livre de equipamentos, então assim, é uma coisa bem bacana. Na experiência e no curso de sereias, isso né? Eu ia falar. A gente usa... Fala um pouco desse curso aí. Já falo dele. Tem campeonatos, também. Né? Tem. Então assim, toda a parte do naufrágio, assim como o Eviboat, que é um simulador de barco. Então, pensa que se eu estou dando um treinamento, aquele certificatório para um aluno, de novo, a gente antecipa tudo que ele vai ter no curso. Então, por exemplo, eu estou nadando, né, acabei meu mergulho, estou na superfície, entrei no barco. E eu coloco a mãozinha na escadinha que liga com o barco e tal, e entrego a minha nadadeira, né? Não é pé de pato, tá bom? A minha nadadeira para alguém que está em cima. E ali, o que acontece? A pessoa ela se solta da escada. Ali a gente já dá uma chamada de atenção para o assunto, dizendo, olha, senhor aluno, aquilo que te dá propulsão, você acabou de entregar para alguém no barco. Então, se você soltar a mãozinha, a correnteza vai te levar e você vai para lá longe. Então, assim, parece que é só brincadeira, mas tudo isso tem um objetivo. Né? Então, assim, tanto o simulador de naufrágio, quanto o barco, quanto outras coisas instagramáveis que a gente tem, quem fez foi alguns artistas, né, dessa galera que trabalha escola de samba, cenografia, lá em Parintins e tal, ficaram acampados lá algumas semanas com a gente lá e construíram tudo. Então, assim, muito legal, hein? Todo mundo tem que conhecer. E ali também tem onde guarda os cilindros também, mostra tudo... Sim, é um ambiente de barco realmente como a gente vai encontrar, né? Como é que é a logística, como é que eu me comporto, como é que eu guardo as malas, como é que eu monto meu equipamento. Então, assim, é tudo bem bacana. Eu preciso falar uma coisa agora que é um diferencial nosso, né? Falar. Eu estava falando do curso, Rodrigo, então aquele curso certificatório, né? Então, assim, ele é feito, um exemplo de cronograma, é feito em 2 finais de semana. O primeiro final de semana aqui em Cotia e o segundo final de semana a gente finaliza o nosso curso em Paraty, Rio de Janeiro. Porque em Paraty, Rio de Janeiro, a gente tem uma probabilidade de uma condição de mar, de água, de visibilidade maior do que aqui no litoral de São Paulo. Então, a gente escolheu fazer o check-out dos alunos lá. Então, você vai fazer uma série de mergulhos aqui, algumas atividades, o curso Open Water Dive, é dele que eu estou falando novamente, né?
ele é feito de 24 habilidades, então você aprende a montar o equipamento, desmontar o equipamento, questões de flutuabilidade, como é que é o meu posicionamento dentro da água, questões de treinamento para segurança, né? O e se, é assim que eu falo, né? E se por acaso eu ficar sem ar? Faz 15 anos que eu mergulho, nunca vi isso acontecer, tá? Porque você é treinado muito antes. Então, assim, eu vou treinando essas técnicas, né? Para me tornar realmente um mergulhador hábil, e a comprovação dessa habilidade feita por um instrutor é que vai te dar realmente a tua certificação. Então, esse é o primeiro final de semana aqui. E o nosso lago, e assim, o standard, né, de um curso básico de mergulho, diz que você tem que fazer 4 mergulhos em águas abertas, mar, né? E em cada um desses mergulhos você tem algumas habilidades que a gente tem que desenvolver. Por exemplo, vou fazer um parênteses aqui agora, tá? Essa aqui, ó, é uma máscara de mergulho, tá ok? Por que a gente chama de máscara de mergulho? Porque diferente de um óculos de natação, ele tapa o nariz. Tá ok? Então, meu nariz ele fica coberto. Ou seja, na hora que eu estou respirando, eu inspiro e expiro pela boca. E por que eu tenho isso? Por causa da pressão. Conforme eu vou descendo, ó, isso aqui vai pressionando. Quando eu solto um pouquinho de ar pelo nariz, eu faço equalização da minha máscara. Tá ok? E a outra coisa é o seguinte, eu terminei tirando e não falei do que eu ia falar. Uma das habilidades que a gente aprende no curso é a gente tirar água da máscara embaixo d'água. Você sabia que isso é possível? Não. Então vamos lá. Eu tô mergulhando, aí o meu dupla desastrado bateu aqui com uma nadadeira, sei lá, eu sou uma pessoa muito sorridente, então tô sorrindo, pode ser que entre um pouquinho de água aqui. Aí eu tô lá a 5, 6 metros de profundidade, enfim, a profundidade que eu quiser estar, eu vou fazer o quê? Vou subir para tirar a água da máscara? Não. O que eu faço? Essa é a técnica que eu vou explicar. Eu inspiro pela boca, coloco o meu queixo no peito, faço esse movimento aqui, ó. Quando eu faço esse movimento, eu crio uma pequena abertura aqui. E vou subindo, soltando o ar pelo nariz e olhando para cima. À medida que eu vou soltando o ar pelo nariz, a máscara é preenchida de ar e expulsa a água da máscara, né? Então, assim, essa é uma das habilidades que a gente aprende no curso, né? Então, assim, desse conjunto de habilidades nos 4 mergulhos que eu te falei, os 2 primeiros mergulhos de águas abertas a gente faz na Evidive, no lago. Então, assim, ele tem um corpo d'água com características que simulam o mar, então a gente pode fazer esses exercícios aqui. Então, você faz 2 mergulhos aqui, mata praticamente quase todos os exercícios. Quando a gente vai para Paraty para fazer os 2 mergulhos de treinamento finais, a gente não faz só 2 mergulhos, a gente faz mais 4 mergulhos. Então, o treinamento do curso básico na Evidive, ele é feito com 6 mergulhos e não com 4. E a gente se diverte muito mais lá em Paraty. A gente passa mais tempo mergulhando. Ganha né? tempo também, né? Ganha tempo, exatamente, né? É isso. E o campeonato das sereias, me fala como que é? O sereísmo é uma coisa que... Sereísmo. O sereísmo é uma coisa que apareceu A gente gosta de fazer coisa diferente, né? A própria Evidive já é uma coisa diferente, né? Sim. E tal. O sereísmo apareceu na nossa vida em 2021. A gente conheceu uma amiga, uma das instrutoras da nossa, né? Que é a Sereia Guardiã, @Sereia Guardiã é o arroba dela, né? E tal. E aí ela se formou instrutora e é ela que dá aula na Evidive, né? Ela produz caudas também, a vida dela é sereia, né? Então, assim, uma pessoa se tornou amiga ao longo do tempo e tal. E aí ela não é de São Paulo, né? Ela vem algumas vezes por ano aqui para fazer realmente um trabalho de divulgação da sereia. Então, é um curso realmente para você virar sereia. Então, você coloca uma cauda, né? A questão da minha natação, diferente de uma nadadeira, que essa aqui é uma nadadeira de mergulho, né? Então, diferente de uma nadadeira de mergulho, onde eu tenho 2 nadadeiras e eu vou fazendo esse movimento, no sereísmo, a gente tem um monofim, é uma nadadeira que vai os 2 pezinhos e uma coisa única. E aquele nado ondulado, né? Característico da sereia. Então, você vai aprender todas essas técnicas de respiração, de apneia, tudo isso dentro da sereia. E aí, o que acontece? Óbvio, né? Tem sessãozinha de foto no lago, tem sessão de foto no naufrágio, tem maquiagem à prova d'água para sair bonito, né? Então, assim, não é só para sereia, tritão também pode fazer. Tritão é o nome que a gente dá para a versão masculina da sereia, né? Não sabia. Eu nem sei se eu posso chamar de versão masculina da sereia, tá? Daqui a pouco vão brigar comigo, mas enfim. Homens são tritões,
mulheres são sereias, né? Seria mais ou menos isso. Então, temos vários tritões lá também, né? Com cauda, podendo brincar. Cara, e é um dia de bagunça. E era uma coisa que você esperava. Não esperava, né? E é mágico, né? Assim, a galera curte demais, né? Então, assim, e a questão do sereísmo é um estilo de vida, né? Então, assim, tem toda uma história em cima disso, né? Então, é muito bacana. Assim, a galera curte demais. E, Fabiano, aproveita, me fala as idades, né, que podem começar o mergulho. A partir de 10 anos de idade, você já consegue fazer tanto a experiência de mergulho, que é o Emotion Dive, que é a experimentação. Gostando, uma criança de 10 anos de idade também pode entrar no curso, tá ok? Então, qual que é a diferença? É o mesmo curso. É o mesmo curso daquilo que é ensinado e exigido para um adulto, é ensinado e exigido para uma criança também a partir de 10 anos. A diferença é, o mergulhador Open Water Diver pode mergulhar até 18 metros de profundidade. O mergulhador, que é uma criança de 10 anos, por exemplo, ele tem uma certificação diferenciada. Ele é um Open Water Diver Júnior. E o Júnior significa que ele pode mergulhar até no máximo 12 metros, tá ok? Ou seja, não é 18, e precisa estar acompanhado com um responsável, um adulto. Não posso ter uma dupla, né? 2 de 10 anos mergulhando sozinho no mar, seria muita responsabilidade. E é impressionante, Rodrigo, como uma criança de 10, 11, 12, 13 anos, eles pegam rápido a coisa, assim, eles não têm as neuroses que a gente adulto tem, né, de medo disso, medo daquilo. Vamos aprender a falar, né? Cara, só vai e tal, né? E aí, o que é importante, né? Eu tenho uma filha de 24 anos de idade, tenho um menino de 8, que nem eu já falei, né? A minha menina, a mulher já, né? Mas enfim, com 12 anos ela fez o curso dela. E é uma coisa maravilhosa a gente conseguir fazer algo junto com os filhos, né? É um momento que a gente está num barco, numa viagem de mergulho num destino incrível, esquecendo um pouco de tela, né? Vamos dizer assim, criando essa conexão aí de pai e filho. Então, assim, é maravilhoso. Porque cria bastante amizades no mergulho também, né? É todo mundo na mesma viagem, né? É uma tribo, né? Depois você faz o curso, a próxima coisa é para onde eu vou. E aí a gente vai para vários destinos, né? E eu não conheço ninguém que vai armado para um barco de mergulho, né? Querendo arrumar encrenca, né? Então, tá todo mundo numa vibe boa, no mesmo espírito, né? Enfim, é muito bom. Então, assim, de novo, né? Volto lá para aquela questão lá do início, né? Um burnout e o mergulho salvou minha vida por todo esse contexto, né? Não só pelo mergulho em si, né? Mas é muito mais que mergulho, né? É a gente poder estar oxigenando, porque a gente faz amizade com pessoas de outras áreas, tá? Faz parte de uma tribo. E a gente está falando de outras coisas. Então, assim, mergulho, ele é um meio e não um fim. E o fim disso é bem-estar, né? Assim, a gente tá de bem com a gente mesmo. E, Fabiano, vamos falar um pouquinho de você. Você é granjeiro também, mora aqui na Granja, né? Sim. Moro aqui há algum tempo, né? Já ali primeiramente ali perto do Nova Higienópolis, ali no Santa Maria, né? Na Fernando Nobre. E hoje eu moro muito perto da escola, ali a 250 metros, no Vintage, na Capoava. E o que te mais atraiu para vir para cá? Quanto tempo você está aqui? Rapaz... Que antes você morou em Alphaville, né? Não, eu passei um tempo, né, morando lá para a região de Alphaville, né, depois, morava no Santa Maria, fiquei um tempo para lá, e depois agora voltei para cá, né. Mas eu acho que, enfim, da primeira vez que eu vim para cá, eu acho que faz uns 18 anos. E o que te atraiu aqui? No primeiro momento, né, assim, a fuga. Fugir de São Paulo, né? Então, assim, gosto muito de São Paulo, frequento São Paulo, né? Então, restaurantes, teatro, enfim e tal. Mas, no fundo, né? A gente vive numa bolha aqui da Granja Viana e eu adoro ficar nessa bolha aqui, porque aqui a gente tem tudo. Então, a gente tem gastronomia, a gente tem lazer, mas, assim, o que mais me atraiu realmente, além da fuga que eu estava dizendo, é muito essa conexão aqui de lugar mais arborizado, mais conexão com a natureza, o granjeiro como característica geral, eu entendo dessa maneira, né? Alguém mais despojado, mais tranquilo, mais good vibes, menos estresse, menos aquela bagunça toda, né? Então, esse foi o motivo que fez eu me mudar de lá para cá. Na sua casa vai alguns bichinhos lá? O tempo todo. Acordo de manhã com passarinhos, né, e tal, e tem sagui, enfim, tem, vamos lá, já tem
o lugarzinho lá para eles serem alimentados e tal, né? Então, assim, sempre em contato com a natureza. Sempre né? em contato com a natureza. Tem alguma coisa que você não gosta daqui? Ah, rapaz, agora é um tema delicado, né? A gente já conversou um pouquinho na nossa matéria, né? Mas, enfim, eu acho que a gente tem bons desafios aqui com relação a trânsito, né, da Raposo, com relação à falta de planejamento realmente do crescimento das áreas que a gente tem e vão causando vários transtornos, né? Mas está me chamando bastante atenção a questão do desmatamento, né? Isso tá me preocupando bastante. Então, óbvio, né? Esse canal aqui é visto por muitas pessoas que as pessoas competentes para poder lidar com isso, que tenham uma conscientização melhor daquilo que vai ser feito dentro de planejamento urbano. Acho que esse é o caminho. Essa é a minha preocupação maior. Legal. Fabiano, tem algum lugar que você indica aí que você curte de ir aqui na Granja? Ah, eu tenho essa vibe aí meio zen, né? Uma coisa assim, Templo Zulai. Templo Zulai. Para mim é um lugar de paz, um lugar de reflexão, um lugar da gente se conectar com a gente mesmo e eu acho que é isso. Fabiano, estamos chegando ao final do programa. Queria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos espectadores, né? E também depois passar os contatos aí da Evidive. Maravilha. A minha mensagem final eu acho que é: experimentem o mergulho, né? Ousem fazer algo diferente. Apostem em conviver com quem vocês amam, sejam marido, mulher, filho, enfim, em fazer algo diferente, experimentar algo diferente. E eu tenho certeza que vão se sentir bem fazendo isso, né? Mergulhando por causa de todos esses benefícios que eu acabei de dizer. Então, a mensagem final é esse convite: venha conhecer a Evidive, venha mergulhar. Nossos contatos, evidive.com.br, lá tem todas as informações, não só da experiência do Emotion Dive, mas todos os cursos de especialização e educação continuada que a gente faz, e o nosso Instagram, @evidivecenter, se escreve Evidive, né? Evidive Center, Evidive Center, e é um prazer. Obrigado pelo convite. Obrigado, Fabiano. Obrigado por estar com a gente aí, ter escolhido o jornal Granja News por estar divulgando a escola, que é, como eu repito a dizer, nunca vi nada igual. É referência no mercado de mergulho, hein? Perfeito, obrigado. Né? E está aqui na Granja Viana, né? Vamos prestigiar, né? Maravilha. Obrigado, Fabiano. Grande abraço. Né? E agradecer você, espectador, que manteve a audiência aí. Aproveita, dá um like aí perto do sininho para saber as atualizações do canal. Tem YouTube lá também? Sim, Evidive. Evidive também, exatamente. Lá tem as imagens. Curtam também, se inscrevam no canal lá da Evidive aí do Fabiano também. E a todos vocês, uma ótima final de noite e até a próxima quinta-feira que vem às 21 horas com mais um Granja Newscast. Até lá e fica com Deus. Obrigado.